Olá, meninas! Nessa videoaula eu trago para vocês a touca Smurf. Ela é produzida com a lã molê nas cores azul e branco e vamos precisar de um pedacinho também de fio preto para fazer aqui a bolinha dos olhos. A agulha de trabalho será 3,5. E para fazer os detalhes do acabamento, nós vamos utilizar também uma agulha de tapeçaria para costura. E o tamanho dessa touca é para um bebê de 7 a 11 meses. O resultado final dela é muito gracioso e tenho certeza que o bebê que tem aí na sua casa vai ficar realmente encantador com essa touca. Ok? Vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o fio branco e a agulha 3,5. Eu vou fazer um círculo mágico, conduzo o meu fio aqui por dentro, vou subir 3 correntes e trabalho mais 13 pontos altos. Feitos 13 pontos altos, eu vou puxar o fio aqui do círculo mágico para fechá-lo e vou vir no primeiro ponto alto e fazer um ponto baixíssimo. Nós começamos a carreira fazendo 3 correntes, mas essas correntes vão ser apenas para me dar altura. Aqui dos pontos eu nunca vou fechar a carreira nas correntes, porque como estou trabalhando com lã, essas correntes depois com o tempo podem ceder e abrir um espaço aqui. E você perceber onde está a emenda da costura. Então, nós vamos sempre fechar as carreiras sempre no primeiro ponto alto que iniciamos. Então, vou vir no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Vou subir 3 correntes e no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência de 2 pontos altos em cada ponto de base até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, depois de fazer os últimos 2 pontos altos, eu vou vir no primeiro ponto alto. Lembre-se que nunca vou fechar aqui nas 3 correntes, então deixo as 3 correntes para trás e venho no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora vou subir novamente 3 correntes, no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Agora, no próximo ponto alto, vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um novo aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos.
Então, a cada 3 pontos altos que eu faço, um em cada ponto de base, depois eu faço um aumento. Vou continuar essa mesma sequência por toda a carreira. No final aqui da carreira, depois de fazer o último aumento, você faz apenas 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e vou fazer um ponto alto aqui junto das 3 correntes. No mesmo ponto de base que eu tenho as 3 correntes, eu faço um ponto alto e fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Então, até agora, nós temos 3 carreiras e está dessa forma. Vou subir 3 correntes, no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até o final da carreira. Terminada a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que comecei a carreira. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui 4 carreiras. Eu vou fazer mais 3 carreiras, trabalhando como eu fiz essa aqui, com apenas um ponto alto em cada ponto de base. Então, serão mais 3 carreiras sem aumento. Para fazer as carreiras, eu sempre faço as 3 correntes iniciais no mesmo ponto de base. Faço um ponto alto e trabalho um ponto alto em cada ponto de base. E no final da carreira, eu vou sempre fechar a carreira no primeiro ponto alto que iniciei. Deixo as 3 correntes para trás e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Então, nós temos 4 carreiras prontas. Começamos aqui a 5ª. Vou fazer a 6ª e a 7ª carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminadas as 7 carreiras, o nosso trabalho até agora estará dessa forma. É como se você tivesse feito um copinho aqui ao princípio da sua touca, ok? Eu vou fazer as 3 correntes iniciais. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Agora, vou fazer uma diminuição. Para fazer uma diminuição, eu no próximo ponto de base, faço um ponto alto, fazendo apenas a primeira laçada e deixando a outra na agulha. Passo para o próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Fecho a primeira laçada, agora fico com as 3 laçadas aqui na agulha e fecho todas juntas. Ok? Então, fiquei com 2 pontos altos fechados juntos, só que cada um em um ponto de base. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, vou fazer uma nova diminuição. Vou fazer 2 pontos altos fechados juntos, só que cada um em um ponto de base. Então, no primeiro ponto de base, eu faço o primeiro ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha, vou para o próximo ponto de base e faço a primeira laçada do ponto alto. Então, tenho 2 pontos altos abertos, um em cada ponto de base. Agora, fecho todos juntos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, faço novamente uma diminuição. Então, faço o primeiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vou para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fazendo a primeira laçada
E agora fecho todas as laçadas juntas. Vou fazer essa mesma sequência de 2 pontos altos e depois uma diminuição por toda a carreira e volto mostrando para você como ficará. Depois da última diminuição, eu tenho apenas um ponto vazio aqui na base. Então, faço o ponto alto e venho no primeiro ponto alto que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. No final, eu fiquei com 8 diminuições aqui nessa carreira. Olhando aqui, ficou dessa forma, o nosso copinho fica então um pouco mais fechado aqui nessa última carreira. Vou subir novamente 3 correntes e no mesmo ponto de base eu faço um ponto alto. No próximo eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto de base. No próximo ponto de base faço um ponto alto. No próximo faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, nessa carreira aqui, nós vamos começar os aumentos. Até aqui, nós temos o topo da nossa touca, que é onde depois vai ficar a curvinha do gorro dos esmaltes. E aqui, nessa carreira, agora, vamos trabalhar os aumentos, que agora estamos começando a circunferência mesmo da nossa touca, ok? Então, no último ponto de base eu fiz um aumento, no próximo faço apenas um ponto alto. No próximo faço novamente um aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Então, em um ponto de base eu faço um ponto alto. No outro eu faço 2 pontos altos juntos. No outro eu faço um ponto alto e no outro novamente 2 pontos altos juntos. Faço essa mesma sequência até o final da carreira. Finalizando a carreira, depois do último aumento, eu fico com apenas um ponto aqui na base. Então, faço o ponto alto e fecho no primeiro ponto alto que iniciei a carreira, fecho com ponto baixíssimo. Nessa carreira, no final, fiquei com 12 aumentos ao todos, sempre separados por um ponto alto, ok? Agora, vamos fazer mais 3 correntes e no mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto e no próximo faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos juntos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, trabalhando 2 pontos altos, um em cada ponto de base, e no próximo trabalho 2 pontos altos juntos. Vou completar a carreira trabalhando essa mesma sequência e volto mostrando para você como ficará. Finalizando aqui o último aumento, no final eu fico com apenas um ponto aqui na base, então trabalho o ponto alto e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Então, estará dessa forma até agora, ok? Faço 3 correntes e no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. No próximo, faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
Então, fiz 3 pontos altos e depois um aumento. Novamente, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora faço o novo aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trabalhando 3 pontos altos e no próximo ponto de base eu faço o aumento. Depois de fazer o último aumento, eu tenho apenas um ponto vazio aqui na base. Faço o ponto alto e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Vou subir novamente as 3 correntes e no mesmo ponto de base, faço o ponto alto. Então, fiz um ponto alto. Vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiquei aqui com 4 pontos altos, lembrando que as 3 correntes eu nunca conto elas são apenas para me dar altura. Então, eu tenho 4 pontos altos e no próximo ponto de base eu faço o aumento. Ou seja, os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, trabalho mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço o novo aumento. Então, essa será a sequência dessa carreira. A cada 4 pontos altos que eu faço, um em cada ponto de base, no próximo ponto de base eu trabalho o aumento. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminando a carreira, fico no final vazio com um ponto de base, faço ponto alto aqui, nesse ponto vazio, e depois vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. Então, até agora, nossa touca está dessa forma. Até agora, nós crescemos a circunferência dela aqui. Se eu colocar em pé, vai ficar assim toda retinha. Eu tenho o copinho aqui, que é o topo da touca, aqui no alto. E aqui em volta, eu tenho uma circunferência perfeita aqui. Agora, nós vamos começar a parte onde nós descemos as laterais da touca. Então, até aqui nós temos a largura da nossa touca. A partir daqui, eu vou fazer 3 carreiras sem nenhum aumento. Então, subo as 3 correntes. Agora, vou subir as 3 correntes. E no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer essa carreira da mesma forma e fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei a carreira. E faço mais 2 carreiras, sempre trabalhando com apenas um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou completar essa carreira, faço mais 2, trabalhando da mesma forma e volto mostrando para você como ficará. Terminadas as carreiras, até agora nossa touca estará dessa forma. Até esse momento aqui nós temos 15 carreiras prontas. Aqui desde o princípio do topo até aqui. Agora eu vou subir uma corrente
e no mesmo ponto de base, pegando apenas a alcinha da frente, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu pego apenas a alça da frente aqui do ponto de base e trabalho um ponto baixo. Então, vou fazer essa mesma sequência, trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base, por toda a carreira e trabalhando apenas na alça da frente do ponto de base. Então, por trás vai sobrando aqui uma alcinha aqui na base, que depois nós vamos ir trabalhando nessa alcinha. Então, para essa carreira 16, você vai trabalhar apenas um ponto baixo em cada ponto de base e pegando apenas na alcinha da frente. Eu vou fazer aqui a carreira, fazendo essa mesma sequência e depois finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, vou fazer a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, então a nossa touca ficou dessa forma. Eu tenho aqui a última carreira trabalhada em pontos baixos, pegando apenas a alcinha da frente do ponto de base. Então, até agora, nós estamos aqui na carreira 16, ok? Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio azul. Então, esse fio branco já pode ser cortado e arrematado. Para trabalhar com o fio azul, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em uma alcinha de base que eu deixei aqui para trás. Então, nós trabalhamos a carreira 16 apenas na alcinha da frente. Então, vamos voltar aqui na alcinha que sobrou aqui da carreira 15. E em um ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E no mesmo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base e trabalho mais um ponto alto. Então, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, sempre nessa alcinha que deixamos antes, sobrando aqui atrás. Então, vou fazer uma carreira toda em pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada alcinha que eu tenho aqui na base. Depois, no final, quando você virar, o seu trabalho vai ficar assim. Você vai ter uma pequena aba aqui em cima, solta aqui, porque esse fio azul é a pele, é como se fosse a pele aqui do esmalte. E aqui a partezinha branca que sobra aqui, então é a touquinha que o esmalte está vestido. Eu vou fazer essa carreira trabalhando sempre da mesma forma para cada alcinha que eu tenho na base. Eu vou fazer um ponto alto. Depois eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que comecei e faço mais 4 carreiras da mesma forma, sempre um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou fazer 5 carreiras de pontos altos, trabalhando aqui com fio azul. Eu vou completar então aqui a minha touca e volto mostrando você já toda essa parte azul então pronta, ok? Terminadas as 5 carreiras de pontos altos, então a nossa touca está dessa forma. Então, nós temos aqui a abinha, que vai ficar aqui solta, e aqui por trás nós temos as 5 carreiras de pontos altos. Fiz um ponto alto em cada ponto de base sem fazer nenhum aumento nas carreiras, ok? Agora eu vou subir
uma corrente e no mesmo ponto de base fazer um ponto baixo. Agora vou trabalhar pontos baixos por toda a carreira. Vou fazer um total de 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos os primeiros 15 pontos baixos, eu vou saltar um ponto de base, eu deixo vazio, passo para o próximo então e volto a trabalhar uma sequência de 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito então os 15 pontos baixos, eu salto um ponto de base, deixo ele vazio e passo então já para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixo. E agora trabalho novamente uma sequência de 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos 15 pontos baixos, eu salto novamente o próximo ponto de base e no outro é que eu vou continuar a fazer o ponto baixo. Agora continuo novamente essa sequência de 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito então os últimos 15 pontos baixos, eu salto novamente aqui um ponto de base, deixo ele vazio e completo aqui a carreira, fazendo os pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo que iniciei e faço um ponto baixíssimo. Então vai ficar dessa forma. Você fazendo essas diminuições, no final a sua touca vai ficar com levemente mais fechadinha aqui no final, evitando depois que ela fique aberta aqui. Agora eu vou passar, esse fio já pode ser cortado, vou passar o meu ponto aqui por dentro. Para arrematar os fios, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou colocar o meu fio aqui dentro da agulha. Venho aqui por trás, na parte interna da touca. Passo aqui para o ponto de baixo. Volto no mesmo ponto de base e faço um nozinho. Feito o nozinho, eu vou caminhar aqui pelos pontos de base um pouco para frente. Agora, nessa mesma posição que eu estou aqui, eu vou fazer um segundo nozinho. Feito esse segundo nó, eu caminho mais um pedacinho aqui por dentro dos pontos de base e agora eu posso cortar o fio. Eu vou fazer da mesma forma para arrematar os outros fios. Eu tenho uma sobra de fio aqui, tenho uma sobra de fio aqui e aqui por dentro, onde nós iniciamos com o círculo mágico, você também precisa arrematar esse fio aqui para que com o tempo a sua touca não abra aqui o círculo, ok? Eu vou arrematar os meus fios aqui e volto mostrando para você como vamos fazer o olho e o nariz do esmalte, ok?